dia da 29ª Semana Espírita do CELAV, que tem como tema Trabalhadores da Última Hora. Gostaríamos de chamar Joyce Magalhães, é você? Josi Magalhães, para nos abrir, para nós prestigiar com sua voz, né? É você que está ali com Sejam todos bem-vindos à nossa Boa noite, viu, gente? Boa noite. Como o tema é os trabalhadores da última hora, aí eu vou cantar a canção dos trabalhadores da última hora. Somos arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos templos de outrora. Somos do pão e do circo, das brigas dos vícios, nós mesmos agora. Somos apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, que orgulho ignora. Somos gentios doutores, escravos feitores, senhores, senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces párias em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminhos da luz. Quem já é do bem tarefeiro sabe que o caminho é Jesus. Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua tá pronta, a terra tá fecunda, últimos serão primeiros mãos à obra. Trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora. Somos trabalhadores da última hora, trabalhadores da última hora. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Quando fores orar, você deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade também é oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do seu coração. A melhor oração é o amor. Caridade também é oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do seu coração. A melhor oração é o amor. Como sempre, o nome é Bezerra de Menezes. Aí vou cantar uma canção. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu. Barba tão branquinha qual Papai Noel. Ilumina meus irmãos da terra, não sofrer, não sorrir, não chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel. Ilumina teus irmãos na terra, não sofrer,
sorrir, não chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, entrega as nossas dores e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança numa manhã que vem. Em toda tempestade sempre tem a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas. E a voz da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando ao seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for, sofrendo chuva e vento, o trigo dor nos campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu enche de estrelas até o amanhecer. Vai lá, vamos lá, pode cantar mais. Tem tempo. Mais duas. O pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o consolo da oração. Pai nosso que estás nos céus, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor, a amar o meu irmão. Deixa eu ver aqui. Tem umas que eu não sei cantar muito não, viu, gente? Pega a parte. Cantar toda. Cantar muito bonita. Não é espírita, mas não gosto dele. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu
eu te encontro num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Oh Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, mão divina, mestre amado, abençoa nossa doutrina. E nesse dia de fraternidade, quero coroar com a felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Ainda falta com você. Nem sabia disso, eu não precisava não. É, 20 horas. Ainda falta 15 minutos. 5 minutos para a oração, só faltam 10. 10, pronto. Só fica para mais umas 3 canções aí. Parabéns para Jesus. Tudo que nós já vivemos, tudo que vamos viver, Ele é quem sabe o motivo, Ele é quem pode dizer. Ele é quem sabe a verdade, Ele é quem mostra o caminho. E quem procura por Ele não vive sozinho. Ele é o pão e o vinho, Ele é o princípio e o fim. Ele é o rei e o cordeiro, Ele é o não e o sim. Ele só quer alegria, risos de felicidade e paz na terra aos homens de boa vontade. Vamos cantar parabéns para Jesus, comemorar parabéns para Jesus, nos abraçar nessa noite feliz. A estrela guia do céu nos conduz. Vamos cantar parabéns para Jesus, comemorar parabéns para Jesus, nos abraçar nessa noite feliz. A estrela guia no céu nos conduz. Parabéns para Jesus. Ele é o melhor amigo, Ele é o Pai e o Filho. Ele é maior do que a morte, é o destino e o trilho. Ele é o carinho mais doce, Ele é a flor e a semente. Ele é quem sabe que existe aqui
vive dentro da gente. Ele é a água mais pura, Ele é o sol e o luar. Ele venceu o deserto e andou nas águas do mar. Ele é o mestre dos sábios, Ele é o rei, é o Senhor. E Ele procura pra gente em nome do amor. Vamos cantar parabéns pra Jesus, comemorar parabéns pra Jesus, nos abraçar nessa noite feliz. A estrela guia do céu nos conduz. Vamos cantar parabéns pra Jesus, comemorar parabéns pra Jesus, nos abraçar nessa noite feliz. A estrela guia do céu nos conduz. Parabéns pra Jesus. Eu tô rouca, viu, gente? E aí, sabe? Mais nova. Vai, cara. Eu. Onde o pessoal conhece, qual é que eu não conheço? Alguém fala, se por acaso eu souber cantar. Qual é, gente? Que é cara de Ita, sabe, querida, viu? Tem umas que eu não sei cantar assim toda. E aquela santa, Casa Santa, você sabe? Não sei. Que é do... Ave Maria, cheia de graça, Deus é contigo, bendita és entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, o fruto do teu ventre, Jesus, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e sempre, agora e sempre. Amém. Gratidão a todos vocês. Noite. Compreender o chamado que ecoa essa consciência para a renovação, para praticarmos o bem e para a nossa transformação íntima. Ajuda-nos, Senhor, mesmo com nossas limitações, que possamos estar abertos ao aprendizado e onde quer que estejamos, levarmos a paz. Abençoa, Senhor, todos que aqui trabalham, estudam e participam, e que todos aqui estejam abertos para o aprendizado e o crescimento da nossa evolução espirituais. Gratos estamos, Pai, pela Tua presença, pela oportunidade que nos dá e pelo Teu infinito amor. E assim iniciarmos os nossos trabalhos com fé, humildade e esperança. Que assim seja. Só eu que vou contar. Então, eu quero ficar aqui que eu não sei o que é. Então, não, lá. Convidar o palestrante aqui, Danilo Carvalho, trabalhador do Centro Espírita Caminheiros da Paz. Josi também é trabalhadora do Caminheiros da Paz de Valente. E assim, quem é Danilo, levante, porque se for procurar pela foto, porque Josi eu procurei pela foto, mas aí ficou difícil, porque ela tá com o cabelo preto na foto e eu só procuro quem é Josi aqui. Aí ela aparece loira. Danilo tá aqui. Que vai nos falar sobre o tema A vinha do Senhor. A vinha do Senhor.
Onde você está cortando? Isso. Beleza. Ela diminuiu. Onde você está passando? Vamos lá. Vai sentar não? Não, tô de boa aqui. Ai, ai. É mesmo que tá gravando, né? É, tá ótimo. Quer afastar um pouquinho, Danilo? Tá bom aí? Tá ótimo. Eu chego mais pra cá, pra frente. A gente já... Posso chegar, atrapalha? Não, pode puxar, fica à vontade. Ah, não, você acha melhor. Então vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite. É uma honra estar aqui na noite de hoje. O tom de voz tá bom? Só no fundo para agradecer pelo convite. Muito grato mesmo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Venho em nome do Centro Espírita Caminhos da Paz, lá de Valente. Agradecer a Wanda, que veio comigo, a Josi, que veio também colaborar comigo conosco, né? E quando eu entrei aqui, eu lembrei, não sei porquê, da Casa do Caminho. Mas não da Casa do Caminho, da Casa do Caminho. Eu me lembrei dos primeiros, dos últimos e derradeiros diálogos que ocorreram entre Maria e Jesus. Quando Maria estava no seu final de vida, e ela, cansada de tantas dificuldades que enfrentou e enfrentando ao longo da formulação, da consolidação do cristianismo, que ainda não era cristianismo propriamente dito, mas eram os primeiros cristãos. Tem um diálogo muito interessante entre Jesus e Maria, porque Maria estava cansada e Maria ela continuava fazendo milagres, né? Milagres materiais e milagres morais, assim dizendo. Ela acolhia todos que ali passavam e dava alimento a todos que ali também passavam, acolhendo das diversas formas, né? E tem um relato muito interessante entre Maria e Jesus, quando Maria cansada, está cabisbaixa, Jesus se aproxima e ela sente a energia do filho e o filho abraça Maria em um ambiente extremamente simples, num ambiente extremamente acolhedor, num ambiente extremamente fraterno, mas sobretudo feliz. Sobretudo feliz naquele ambiente mariano. E quando a gente lembra da história de Maria, da história de Jesus, se nós retornarmos lá no começo, 500 anos antes de Cristo, quando surgiu as primeiras ideias, por exemplo, da imortalidade da alma, com os filósofos, os socráticos, os pré-socráticos, né? Surgiram as primeiras discussões com Platão, com Sócrates, a respeito da imortalidade da alma. E o tempo, e a linha do tempo vai passando, a gente chega ao Império Romano, vivemos no Império Romano a monarquia, vivemos a república, vivemos o Império, e ali surge o cristianismo. Eu sempre me pergunto, por que o cristianismo ele utilizou o Império Romano, um império tão cruel, tão feroz, tão armado, para irradiar o amor? Porque o cristianismo, ele nasce dentro, assim dizer, ele se consolida dentro do Império Romano, esse mesmo império que estava espalhado por toda a região da Ásia, ali da Europa, e o cristianismo vai enraizando dentro do Império Romano, e a gente tem ali no finalzinho do Império Romano, ele enfraquecido já, o cristianismo aparece, é reconhecido enquanto religião. Lá no Concílio de Constantinopla, onde em alguns momentos a gente tira e aparece a doutrina, tira a doutrina da reencarnação e surge a doutrina da ressurreição. Lá no passado, ali por volta de 500 depois de Cristo. Naquele momento o cristianismo surge, os cristãos saem dos lugares mais escuros, pequenos, sombrios, e a religião começa a ser professada. O cristianismo começa a ocupar um espaço, porque foi uma estratégia que Roma entendeu para manter-se viva. Foi de reconhecer o cristianismo, algo que pregava o amor e que vai surgir dentro daquele movimento como um espaço de resistência. É nesse contexto que Jesus aparece. Então, Jesus dentro do Império Romano, na Judéia,
um homem que era judeu e que vai naquele cenário enfrentar um dos mais poderosos exércitos que se tem conhecimento da antiguidade, que era o Império Romano. E naturalmente, na cabeça de todos os povos daquela época, só se poderia enfrentar um exército tão poderoso com outro exército. Pensemos, 20 séculos atrás, se nós estivéssemos lá, como iríamos enfrentar um império absolutamente armado, se não fosse também com arma? É uma ideia, a ideia de Jesus é algo extremamente revolucionário. A ideia é revolucionária, a ideia é transformadora porque diz, olha, nós não precisamos vencer a arma com a arma. Nós poderemos transformar aquela arma pelo amor. É nesse contexto que Jesus aparece, propõe um outro diálogo e tinha uma situação muito bem específica ainda, que era a lei judaica. A lei do talião, olho por olho, dente por dente. E é nesse cenário que nós vamos ter histórias belíssimas de transformação. Se nós pegarmos, por exemplo, a mulher adúltera. A história da mulher adúltera é uma história de revolução e de transformação que 20 séculos passados nos ensina. Se nós lembrarmos daquele cenário, e vamos nos recordar, quem lembra da história me ajuda, Jesus estava sentado ao chão escrevendo, e de repente uma mulher era encontrada em adultério. Todos se aproximam dele, aqueles que encontraram a mulher em adultério. Eu sempre brinco, né? Porque o homem não tinha, naquele momento, o homem pega o adultério, não tinha problema. O problema estava onde? Na mulher. Né? Então, eles encontram aquela mulher em adultério e levam até Jesus. E a lei era muito clara. A lei dizia, a mulher pega em adultério deve ser apedrejada. E eles lançam a mulher, jogam a mulher até os pés de Jesus e diz, Senhor, esta mulher foi pega em adultério. O que devemos fazer com ela? E se ancora na lei. A lei diz que devemos apedrejá-la. E tu, o que dizes? O que dizes? E Jesus continua escrevendo, acho que olha, né? Segundo as Escrituras, ele olha para aqueles que estavam lá julgando aquela mulher e diz assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não contestou o comportamento da mulher. Jesus não olhou para o ato. Jesus dialoga com aqueles homens e faz refletir em cada um deles, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Meus irmãos e minhas irmãs, é um cenário de ruptura. É mudança de perspectiva, de olhar. Eu não olho para quem errou, mas eu olho sobretudo sobre aquele critério que está sendo considerado para condenar uma pessoa que foi pega em adultério. E o Evangelho é bacana, né? O Evangelho diz, depois disso, todos largaram as pedras e foram saindo pouco a pouco. É assim? No Evangelho. E depois Jesus diz assim, pergunta para ela, cadê os que te condenam? Né? Ela diz, mestre, eles não estão aqui. Ele disse, olha, então vai, eu também não te julgo, não te condeno, vai e não pecas mais. O olhar específico do amor, o olhar atencioso do amor, é capaz de ponderar os erros cometidos e de alguma forma, sem questionar a lei, dizer, olha, é possível olhar diferente. Mas naquele momento tinha impressão, não dava para vencer tudo pelo amor. E algumas pessoas que estavam ao lado de Jesus pensavam assim. A exemplo de Judas. Judas viu no mestre a possibilidade
de destruir ou de alguma forma de transformar e de vencer pela arma. Porque para Judas, ele imaginava que o grande Senhor dos exércitos, que libertaria o povo daquela época, não passaria necessariamente pelo amor, mas passaria por um outro exército que fosse capaz de enfrentar, por exemplo, o Império Romano. E quando Jesus é entregue por Judas, no imaginário de Judas tinha um outro cenário. Eu vou entregar Jesus, mas a população vai se unir a Jesus e, portanto, teremos uma revolução. Olha, a percepção que Judas criou em relação ao possível cenário de libertação, de sofrimento do povo judeu. Porque entendamos, o povo judeu sofria nas mãos do Império Romano. E existia uma questão religiosa muito forte. Por quê? Porque o Império Romano, só para a gente entender melhor a logística daquela época, o Império Romano era muito fortemente politeísta. E tinha vários deuses. Deus Dionísio, Deus do vinho, Deus da morte. E para o judaísmo, era monoteísta. Era o único Deus. E tem um recorte. E tinha uma percepção de Deus enquanto ser, enquanto homem. Vamos chegar lá na frente desse ponto. Era muito difícil para o judaísmo conviver com o Império Romano. Então nós tínhamos duas perspectivas de religião, uma que acreditava em um Deus, outra que acreditava em vários deuses e que conviviam de alguma forma, uma se amparando na outra. Mas enquanto o judaísmo tinha um elemento religioso, toda a estrutura de poder estava dentro de quem? Do Império Romano. E o raciocínio de Judas foi: vamos fazer com que ocorra uma revolução, contando que as pessoas irão apoiar Jesus quando Jesus for preso. Isso é o que eu imagino que Judas deve ter pensado na estratégia dele para entregar Jesus. E naquela época não era comum as pessoas beijarem, por exemplo, os seus mestres no rosto, porque havia uma relação de hierarquia. Se nós observarmos, beijavam os pés de Jesus, beijavam-se os pés dos profetas, mas beijar o rosto era uma relação de profunda horizontalidade. E naquele momento em que Jesus ia ser entregue, era frio. E era comum que todos usassem uma roupa branca como forma de proteção, e Judas disse: olha, eu vou beijá-lo. Porque a ideia seria, como sabia-se que Jesus estava para ser, ou havia uma preocupação em proteger Jesus, era preciso que naquele ambiente escuro, nos jardins do Getsemane, tirasse a túnica, o véu, para que não errasse aquele que seria preso. Então Judas disse: olha, eu darei o sinal, beijarei, e ele será entregue. Como forma de reconhecer que naquele momento não era outro que estava se passando por Jesus. Judas vai, beija Jesus, Jesus é imediatamente preso, mas logo depois Judas entra num processo de culpa, de arrependimento pelo que tinha feito, porque ele percebeu. E tinha um detalhe: quando Jesus entra em Jerusalém, no conhecido Domingo de Ramos, havia uma euforia muito grande em relação a Jesus. Se vocês lembrarem, quando Jesus entra no jumentozinho sentado, havia uma festa muito grande. E todos contemplavam e comemoravam e festejavam a entrada de Jesus em Jerusalém. Então havia um monte de variáveis, de fatores que levaram para Judas acreditar que haveria uma possível revolução. E que para vencer um exército, outro exército,
Nesse cenário, Jesus é entregue, vocês já conhecem o filme, a história. Jesus é crucificado e naquele movimento vai sobrar basicamente Maria e João aos pés da cruz e Madalena. Nesse intervalo, onde tudo acontece, um movimento que ainda não era o cristianismo, mas o movimento de apoiadores do Cristo começa a ganhar força. Ganhando força, por quê? Porque onde há a guerra, onde há o poder, há um sentimento muito nobre que é capaz de contornar tudo isso. É o amor, é o acolhimento. Porque quase sempre, onde há poder, a relação de amor fica sempre esquecida. Amor e poder quase nunca combinam. E Jesus trouxe algo absolutamente diferente. Amar. Algo muito simples. Mas que aquele povo daquela época estava carente. Pensemos que a mulher adúltera é uma lógica de amor e de confrontar aqueles que julgavam. A história de Judas é uma história de perspectiva de revolução que não se baseou no amor, se baseou na arma, na vontade de revolução, mas que naquele momento não deu certo. Então Judas se arrepende e no final de Judas a gente já conhece, que é o suicídio. Há uma história linda depois, que é o encontro de Jesus com Judas, vale a pena depois vocês darem uma lida, obra de Chico, que é quando Jesus para, entristecido, e vai encontrar Judas Iscariotes, um dos grandes amores dele. A pergunta que eu sempre faço: por que Jesus não impediu que Judas o beijasse? Vocês já pensaram nisso? Alguns dirão: porque precisa cumprir a profecia. O filho do homem, filho, precisava ser entregue. Mas por que Jesus deixou Judas beijá-lo? Porque Jesus ama de forma diferente como a gente ama. Quando Jesus olhou para a mulher adúltera, ele olhou com compaixão, com misericórdia, acreditando que sempre há oportunidade de recomeçar. Ele esperou de Judas o tempo até o final que Judas repensasse a prática dele. Porque se Jesus tivesse que ser crucificado, o universo conspiraria para que ele fosse crucificado. E não necessariamente por um discípulo que ele convidou que o seguisse, que foi Judas. Porque Jesus ama como a gente ainda não consegue amar. Mas confiemos que um dia a gente vai chegar lá. Porque ele ama com um olhar absoluto da compaixão. O olhar da esperança de que aquele que erra reconheça o equívoco e transforme até o último momento que Jesus esperou de Judas. Jesus esperou de Judas que ele dissesse assim: não, eu vou desistir, mas Judas não desistiu. Por quê? Porque ele estava tão envolvido com as suas ideias e não há nada mais terrível do que a certeza absoluta sobre o que nós temos em relação a algo. Porque a certeza que temos sobre as coisas nos impede, a certeza nos impede de olharmos de forma diferente. Será que isso que eu estou fazendo de fato era para ter sido feito? Eu acho que Jesus esperou que Judas fizesse esse olhar. E Jesus olhava para Judas com a expectativa de que ele vai refletir e não vai fazer. Mas Judas fez. E Jesus esperou. Então esperou que foi feito. Mas isso custou muito caro para Judas. Custou culpa, custou arrependimento, um arrependimento posterior lá na obra, mas custou uma culpa muito grande. E culpa
é algo que nós carregamos desde quando nós nos conhecemos como gente. Nós temos as manias de nos sentirmos culpados, e muito culpados, por coisas que nós não temos culpa nenhuma. Nesse cenário de Judas, há um outro movimento muito interessante, que vocês também conhecem, que são as bodas de Caná da Galileia. Todo mundo lembra as bodas de Caná da Galileia. Jesus dizia: Maria, eu não estou pronto para começar um ministério. E Jesus chamou a atenção de Maria: Maria, eu não estou pronto. Mas Maria, como boa mãe teimosa que ela era, teimosa no bom sentido, o vinho tinha acabado, era uma festa de casamento, e o vinho agora que acabou, e o que Maria faz? Vou chamar meu filho que ele vai resolver o problema. Olha para isso. Que desafio para Jesus. Numa festa de casamento, e Maria simplesmente diz aos funcionários do casamento, diz: olha, façam o que ele pedir. Aquele jeitinho de mãe, né? Façam o que ele pedir que vai providenciar. Aí Jesus dá aquela resposta assim, até que alguns acham que foi um pouco dura, né? Mas Maria, não é chegada a minha hora, Maria. Aí ele diz assim: mas faça o que ele vai fazer. E aí Jesus transforma a água em vinho. Vocês conhecem essa história linda. Logo depois há um questionamento muito interessante. Alguém diz assim: engraçado, nos casamentos se serve o melhor vinho primeiro, e vocês estão oferecendo o melhor vinho por último. Qual o elemento da relação que pode ser estabelecido entre Maria e Jesus naquele momento? Porque Jesus disse: eu não estou pronto. Mas Maria disse: confia que ele faz. Percebe a relação de mãe e filho? Uma relação de confiança. Maria confiou em quem? Em Jesus. E ele não desapontou a mãe. Disse assim: tá bom, mãe, não é chegada a minha hora, mas eu vou fazer, já que é o pedido seu, vou transformar essa água em vinho. O que essas três histórias têm em comum dentro da história do cristianismo? Há uma pergunta muito importante na nossa fala de hoje. Onde eu estou plantando? Eu penso sempre que conviver com Jesus deve ter sido ao mesmo tempo lindo, mas desafiador. Porque era um homem que falava por parábolas. Era um homem que fazia o improvável. Era um homem que fazia o que era imprevisível. Amar quando ninguém amava, não julgar quando todos julgavam, curar quando lhe pediam ou quando não pediam, acolher cobradores de impostos. Nós acertaríamos e nós conseguiríamos conviver com uma pessoa dessa natureza hoje? Eu tenho minhas dúvidas se a gente conseguiria conviver com Jesus hoje ainda, na nossa casa. Porque tudo nos leva a seguir por um caminho e Jesus seguiria totalmente por outro. Porque no dia a dia das nossas relações, quando a gente tem a primeira oportunidade, a gente não deixa de julgar. Percebamos. Na primeira oportunidade que a gente tem, a gente não deixa de apontar o erro. Tá vendo? Eu avisei. Na primeira oportunidade que a gente tem, se a gente puder, a gente joga a pedra. Sejamos honestos e honestas conosco. E conviver com Jesus, aparentemente, a gente ia dizer assim: lá vem ele. Lá vem Jesus de novo. Quando Jesus entra na casa do cobrador de impostos, o que foi que todo mundo fez? O Senhor vai entrar na casa dele? Um cobrador de impostos? Que furta a gente o tempo todo? Jesus disse: eu vou. Imaginem a confusão que aquilo não deu naquela época. Imagina. E Jesus foi o quê? Entrou, comeu, bebeu,
jantou, fez tudo, ainda saiu e converteu. Percebamos como conviver com Jesus, e aí tem uma frase que eu gosto muito: a personalidade de Jesus me constrange. Porque ela aponta as sombras que eu tenho. Rapaz, viver com Jesus não é fácil. E aí sabe o que a gente é gostoso, o que a gente ama fazer? Transfere as nossas falhas, as nossas sombras, para uma frase muito comum do nosso cotidiano. Também só acontece isso porque Deus quer que aconteça. Você fez tudo para acontecer e deu tudo errado. E quando no final você diz, só deu assim porque Deus quis que fosse assim. Porque a gente aprendeu com o cristianismo, de alguma forma, terceirizar as nossas escolhas e botar a culpa em quem? Em Deus. Não só a culpa, a vontade de Deus, ou o desejo de Deus. Como se Deus tomasse partido das nossas questões. E Ele toma, mas com uma diferença. Deus não escolhe entre nós. O seu amor é distinto para cada um de nós. Porque a gente ainda vem, e aí voltando lá para o cristianismo, a gente ainda adota a postura de que Deus tem lado. Sinto muito dizer, Deus não tem lado. Por uma questão óbvia. Deus é amor. Deus é justiça. Se eu violar alguma lei moral, por uma questão de justiça e não por uma questão de que Deus tem lado, eu vou precisar reparar e compensar aquele equívoco, aquele ato que eu cometi. Mas aí nós saímos lá do século V, olha gente, sai a teoria da reencarnação, entra a teoria da ressurreição. O mundo passa pela Idade Média, onde homens e mulheres de ciência foram mortos. A religião ganha outra dimensão. A religião se confunde com o Estado e vira um poder único, soberano e total. Olha o perigo da religião com o Estado. Porque a religião tem uma coisa que o Estado não pode ter, que é o místico, que é o diferente. E naquele momento, homens e mulheres de ciência foram mortos. Deus fosse, olha, um homem. Aí meninas, eu vou provocar vocês. E se Deus, isso vai dar problema na internet. E se Deus fosse uma mulher? Por que Deus tem que ser homem? Olha, mas Deus não poderia ser uma mulher? Mas aí vem o pensamento espírita e alarga. Pronto. Deus não é nem homem e nem mulher. Olha que coisa linda. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Olha que fantástico. Isso na nossa mente faz uma mudança tão grande. Porque Deus Deus deixa de ter 2 braços, 2 pernas, cabeça, olho. Deus deixa de ter sexo. Olha. O velho da barba branca. Sim, o velho. Eu fico imaginando sempre onde é que ficava o velho da barba branca. Onde é que está Deus numa hora dessa? Cuidando de tantos mundos, de tantos sóis. E vai estar preocupado com a gente? Está. Mas não a preocupação como a gente entende. Mas uma lei que está movimentando e articulando tudo, de modo que tudo se organiza. Não é mais fácil pensar Deus assim? Vocês acham que é mais fácil pensar Deus como um homem ou é mais fácil pensar Deus como uma inteligência? Eu acho que uma inteligência é mais fácil. Eu acho, não sei. Mas para cada um tem a forma de pensar.
Mas ao pensar Deus como inteligência que tudo organiza, essa semana eu estava brincando, né? Essa semana um amigo meu mostrava para mim um pequeno vídeo de um ouvido sujo com cera. Porque ele mostrou primeiro uma criança que tinha botado um algodão dentro do nariz, ele é médico, e ele precisava tirar o algodão de uma criancinha, né? E a criança brincando, pegou o nariz, pegou o algodãozinho, botou, o algodão foi e entrou. E a criança chegou no hospital para tirar o algodão. Aí ele puxou uma coisa, aí a conversa veio outra, ele mostrou um nariz por dentro com a cera, né? Com o ouvido. Aí ele fez assim, Dan, tem um tímpano. Aí eu disse, eu posso ver um tímpano? Aí ele mostrou, né? Mostrou pra gente o tímpano. Eu disse, não é possível que não tenha sido Deus que tenha feito um tímpano para proteger a nossa audição. Porque é uma coisa tão pequena, mas tão importante, por exemplo, na vida da gente, que se romper um tímpano, nossa audição fica extremamente problematizada. Mas está ali. Sabe esses detalhes da vida que só uma inteligência perfeita consegue pensar? Porque se a Lua tivesse 1 metro diferente do que está, nós teríamos um problema. O Sol. A gravidade. A gravidade. Meu Deus do céu, eu fico pensando nisso. Pensar todos os detalhes da vida, todos os detalhes que nós chegamos até aqui, faz com que a gente entenda, ou melhor, que o nosso espaço de reflexão diga assim, poxa, parece que Deus como inteligência é muito interessante. Não significa que um homem não pudesse ser inteligente, mas significa que tornar Deus um homem é diminuí-lo a tal ponto para que a gente possa compreender. E essa reflexão é importante para 1000 anos atrás. Mas hoje, ao expandirmos a nossa compreensão em relação a Deus, entendendo como uma inteligência, facilita demais a nossa vida. E facilita de tal forma que a gente vai compreender, diz assim, poxa, eu não vou jogar pedra. Porque se eu jogar pedra, eu violo a lei de justiça e vai precisar compensar e de alguma forma essa conta vai chegar para mim. Então, ao invés de jogar pedra, eu digo, olha, eu não vou jogar, eu não sei, eu não entendo o que foi que aconteceu, portanto, eu não vou emitir opinião sobre aquilo. E nós somos juízes perfeitos das vidas alheias. Ah, como nós somos juízes. A gente tem uma opinião pronta para tudo. E se fosse meu filho, não faria assim. E se fosse... não faria assim. Pensemos. Agora olhemos para os nossos problemas, as nossas dificuldades. E aí o olhar de Jesus para Judas foi um olhar de esperança em Judas. O olhar de Jesus para a mulher adúltera foi um olhar de quê? De esperança, de compaixão e de misericórdia. Agora, o que Judas e o que Maria Madalena, o que a mulher adúltera, desculpa, essa frase foi um erro meu, não há no Evangelho um relato de que Maria Madalena tenha sido prostituta. Um ato falho. Depois outro fala para a gente discutir isso, vamos dar um bom debate. Mas o olhar de Jesus para Judas foi um olhar de compaixão. O olhar de Jesus para Maria, porque Jesus poderia ter dito a Maria, não vou fazer. E aquele menino birrento? Já lhe falei. Não vou fazer milagre hoje. Jesus poderia ter dito isso. Mas entendendo que ele ia expor Maria, ele disse, como é que eu vou expor minha mãe num evento, nas bodas de um casamento de um amigo? Todo mundo diria, tá vendo, Maria, que teu filho... esse aí não. Deve ser o de Jesus. Mas não preocupado com isso, ele disse, eu não vou expor minha mãe. Eu vou antecipar
o meu ministério, de modo que eu atenda Maria e eu atendo até os noivos que nem sabem que eu existo. Mas estou aqui e vou ajudar a fazer a festa. E assim ele fez. O olhar de Jesus para Maria, o olhar de Jesus para Judas, o olhar de Jesus para todos nós é um olhar de compaixão, de misericórdia e de entendimento. Por quê? Porque ele já tinha, irmão, experimentado as dores que o processo evolutivo faz com que a gente melhore. Afinal, como diz Emmanuel, ele é um espírito de muitos sóis, né? De alguns milhões de anos à nossa frente. E ele não olhava para a gente com os nossos equívocos. Pronto, mas aí nós tivemos a Idade Média, o que é que acontece? Homens e mulheres foram mortos, chegamos, o mundo avança, nós chegamos ao século XX, nós temos a Primeira Guerra Mundial, chegamos em 1914, chegamos em 2020, passamos pela Segunda Guerra Mundial, 1945, pensávamos que o mundo ia acabar em 2000, 2012. Eu já esperei o mundo acabar umas 3 vezes e o mundo não acaba. É sério. Vocês lembram? Vocês talvez não lembrem, vocês são jovens. Eu também sou jovem, mas sou um pouco mais de idade. Vocês lembram, para quem viveu o ano 2000, que havia uma fala que o mundo ia acabar em 2000, no dia da virada? Pois é, eu fiquei ansioso naquele dia. Então eu fiquei assim, e agora? E se o mundo acabar? E o mundo não acabou, a gente está aqui. E o mundo ia acabar em 2012 e tivemos uma pandemia. Gente, a gente passou por uma pandemia. Vocês devem ter conhecido alguém que faleceu durante a pandemia. E nós estamos aqui para contar história de que como foi difícil passar 2 anos, 1 ano e meio, trancado em casa. Eu vou contar a história, viu, Vana? Aquela história. Eu fui o primeiro a ter Covid lá em casa. Trabalho na prefeitura. E aí, quando eu cheguei de Covid em casa, eu lembro que foi horrível aquela sensação, né? Quando eu descobri que eu estava de Covid, quando eu já estava curado, né? Mas eu caminhava na casa, vinha 5 pessoas atrás passando álcool e limpando. Eu disse, peraí, gente. Foi terrível. Eu me sentia, eu não sei o que é que eu pisava, eu pisava, mais ou menos, né? Alguém vinha e passava um pano com água sanitária e álcool 70. Eu dava outro passo, olhava para trás assim, já tinha uma pessoa limpando. Eu disse, peraí, eu estou deixando rastro de quê? Você lembra disso? Exagero. Mas nós ficamos presos, nós ficamos trancados e superamos uma pandemia. E aí eu vou chegar num ponto importante, porque a gente tem um espaço para a gente plantar. O mundo transformou. A internet veio com absoluta força. As redes sociais vieram com muita força. A gente ficou em casa. Eu não aguentava mais live, porque era tanta live. Era live de manhã, de tarde, de noite. Eu ficava preocupado se eu não assistia live ou se eu limpava os materiais que chegavam do mercado. Porque tinha que higienizar. Sabão em pó, sabão em pó. Arroz, passando álcool 70, com que boa. A gente gastava muito tempo com aquilo. E nós chegamos até aqui. Com sequelas ou sem sequelas emocionais, psíquicas e afetivas, nós chegamos. Estamos aqui para contar a história. E disso tudo, o que resultou? Eu tenho a impressão que nós estamos mais impacientes. Vocês têm essa impressão? Eu tenho essa impressão. Que a gente está mais violento. Não sei se é da pandemia. Mas eu tenho a impressão que a gente está mais intolerante. Eu tenho a impressão que a gente está com o pavio mais curto. Porque tudo é motivo de... Eu vou lá, eu vou dizer, ele precisa ouvir, ela precisa ouvir, eu vou quebrar todinha. Não sei se está mais assim, mais presente na vida. E as nossas relações estão mais frágeis. Vocês percebem isso? Mais tênues. Na época
a gente conseguia ler o outro. Não sei se vocês lembram de máscara, todo mundo de máscara. Algumas pessoas levaram tempo para se adaptar, ficando sufocadas. E a gente entendia o que o outro dizia pelo olhar. Vocês lembram disso, esse tempo? Foi nova ali, tem 2 aninhos que nós passamos, 3 aninhos. Né? E nesse movimento, as redes sociais vieram absolutamente avassaladoras. Muito fortes. Paralelo a isso, nós estamos num movimento bem interessante dos telefones celulares. Esses danadinhos que roubam nossa atenção e nosso foco o tempo todo. Por que eu estou chegando nele? Porque a internet, a rede social, é um espaço importante daquilo que eu quero plantar. Porque não foi a família que entrou na rede social. Foi a rede social que entrou na família. Percebam. Hoje nós sentamos todos e, se brincarmos, cada um com o celular na mão, interagindo no seu próprio mundo. Ou seja, as tecnologias invadiram os nossos espaços de convivência. E onde a cama e a reunião familiar é um espaço de convívio, hoje passou a ser um espaço de mundos distintos em pequenas unidades. Cada um no seu mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a família é uma pergunta. O que é que eu estou plantando hoje? Vocês colocaram isso no tema. Vocês me provocaram. O que é que eu estou plantando? Onde eu estou plantando? E para quem eu estou plantando? Eu percebo que a família é um campo de plantação. Não é? Então, se eu estou plantando, eu posso utilizar a família como espaço de plantio. Mas Jesus viveu uma forma diferente de família. Eu fico pensando, no seu ministério, Jesus já não tinha José? Não tinha José? Não teve como Paulo teve Gamaliel? Olha que interessante. Porque Paulo tinha referência, Paulo tinha Gamaliel. Estevão tinha Pedro. Lucas teve Paulo. Barnabé teve Paulo. Tiago teve Jesus. E Jesus teve quem? Só ele e Maria. Filho único. Olha. Que aprendeu o ofício desde cedo. O pai parte, José parte, fica ele, fica Maria. E imediatamente ele precisa sair pelo mundo, levando o ministério, levando a vinha, a boa nova, e sozinho. Da forma como precisa ser, rico em solitude. Mas nunca sozinho. Porque Jesus tinha a capacidade de entender a humanidade e dialogar com essa inteligência que o acompanhava o tempo todo e que nos acompanha todos os dias. É nesse cenário que Jesus sozinho, no sentido de sem uma família como a gente concebe, mas ele disse, olha, Jesus foi muito inteligente. A minha família será composta por vocês dois. Por todos vocês. E vocês vão me ajudar. Porque o elemento sangue não foi o elemento que definiu a relação de Jesus conosco. Sabe qual é a relação, qual é o elemento que define a relação de Jesus com todos que lhe acompanhavam? Amor e confiança. E confiou tanto que acreditou que Judas fosse mudar até o final, mas o danadinho do Judas foi que não quis mudar. Por livre, falar de plantio é falar de livre. Até aquela frase que todo mundo utiliza, uma frase até bastante clichê pra gente, né? Você pode, o plantio é livre, mas a escolha é certa. Não é assim uma frase, não tem isso muito? A colheita é certa. Então, nesse cenário, Jesus amplia o campo dos semeadores, porque ele percebeu que sozinho, o seu ministério talvez ele não fosse resistir sozinho. Ele disse, olha, agora é com vocês. É com vocês.
e ele entendeu que Pedro negaria, mas que a negação de Pedro, diferentemente de Judas, não leva para a culpa. Ele vai até na culpa, mas ele dá um up. E aí Pedro entra de vez no projeto de Jesus. Maria Madalena, se fosse eu, fosse uma mulher na época de Maria Madalena, tá bom, fiquem aí vocês. Eu não quero contar com vocês mais não. Um cara de homem machista que Maria Madalena sofreu, gente, na mão de Pedro. Sofreu no sentido de mulher. Olha como é desafiador para cada história, para cada ser. Viver a própria experiência. E quando Jesus morre, quem é a primeira pessoa que encontra Jesus? Maria Madalena. Tem um sentido. Tem uma mensagem. Não é à toa. Mas Jesus adota esses homens e mulheres para lhe ajudarem a construírem o projeto. E a gente retoma agora para 2025. E eu, Danilo, estou semeando o quê? Eu acho que esse é o caminho, é a frase que nós levaremos para casa para refletirmos. O que é que eu estou plantando na noite de hoje, no dia a dia? Porque a família é um espaço de plantio, o trabalho, não tem como, a gente passa 8 horas do dia no trabalho. O que é que eu estou plantando no meu trabalho? Vocês perguntaram, eu tenho que botar aqui os pontos de plantio. As terras que cada um de nós, que cada um tem. Seu pequeno hectare de plantio. O trabalho, a família, nos espaços públicos, nos espaços de convivência, o que é que eu estou plantando? O que é que eu estou semeando? E não posso esquecer que hoje nós temos também os ambientes virtuais, que são espaços de plantio. E a gente, infelizmente, não consegue, muitos de nós, eles não conseguem plantar coisas interessantes para a humanidade. Sabe por quê? Porque amor não dá dinheiro. Vender amor sim, amor não. Quer ver uma coisa que eu digo sempre? Jesus é um negócio tão fácil de vender. Porque Jesus dá amor, Jesus dá acolhimento, Jesus dá público, Jesus dá mídia, Jesus dá um monte de coisa. Percebam comigo. Tem um filósofo chamado Pondé que ele disse que Jesus é um capital que as pessoas têm para ganhar dinheiro com Jesus. Se nós observarmos, tem sentido a frase dele. Porque tem muita gente ganhando dinheiro com Jesus. Muita gente ganha dinheiro com Jesus. Mas é um Jesus bem distante daquele que a gente construiu no nosso imaginário. Porque, como eu disse lá atrás, o amor de Jesus, a personalidade de Jesus me constrange todos os dias. Mas me constrange positivamente. Porque eu disse assim, poxa, se fosse eu, ou melhor, se fosse Jesus, o que Jesus faria? Pensemos sobre isso. Então é muito mais fácil, olha, deixa Jesus no cantinho dele lá. Eu só lembro de Jesus dia de sábado, dia de domingo, quando eu estou no centro. Fora disso, a minha vida é ó. Mas aí chegou sábado, calma, porque Jesus está se aproximando. E aí a gente corre o risco de virar aquele homem e aquela mulher religiosa, melhor, religiosa não, espiritualizada, só no fim de semana. Há uma diferença entre religiosidade e espiritualidade. Religiosidade é aquilo que eu entendo e que eu trago para mim da minha religião. Espiritualidade não. Espiritualidade é, independente da minha religião, eu faço aquilo que dá sentido à vida. Olha que diferença grande entre os dois conceitos.
eu posso ser uma pessoa altamente religiosa, mas muito pouco espiritualizada. Já tem gente que é muito espiritualizada e nem um pouco religiosa. Porque são coisas, a gente tende sempre a aproximar. Olha, fulano, é uma pessoa tão boa na igreja. Aí a gente já vai pro julgamento, né? Que nada, aquilo só é bom na igreja. Vai ver fora. Aí, hoje então a pessoa diz assim, ó, Danilo, aquilo ali na igreja, ó. Na igreja é bom, vai fora. Olha, porque a gente tende a confundir religiosidade com espiritualidade. A religiosidade é como eu me afino com os preceitos da minha igreja, da minha religião, e a doutrina espírita tem um ponto interessante. Porque para além de ter um aspecto religioso, tem um aspecto filosófico, que diz o seguinte, olha, você tem que pensar sobre o que está fazendo. Você tem que, inclusive, avaliar se aquilo que está sendo dito por quem está pregando aqui, nesse lugar, tem sentido com a proposta de Jesus. Essa capacidade de ser crítico, mas um crítico, não aquele crítico ofensivo, mas de refletir, será que o que está sendo dito alinha com o que Jesus teria como proposição? Se não tiver, ou se eu disser algo que diferentemente, que é diferente do que Jesus prega, pelo amor de Deus, fique com Jesus. Percebe? E às vezes a gente transfere para o outro, dizer, poxa, aquilo que Danilo disse tem sentido. Mas o que Danilo disse não tem sentido com o que Jesus prega, portanto Danilo está errado. Mas a gente às vezes transfere tanto para o sujeito, para a pessoa, que a gente esquece essa capacidade de avaliar. E o que o Espiritismo pede é que a gente o tempo todo, Josi disse brilhantemente, amai-vos e instruí-vos. Eu não posso deixar de amar, mas eu também não posso deixar de me instruir sobre as minhas relações que eu estou estabelecendo. E há uma chave. Aliás, há várias chaves. André Luiz traz uma penca de chaves para isso. Uma delas, sabe qual é? Essa é difícil pra caramba. Autoconhecimento. Meu Deus, como é difícil o autoconhecimento. Quem aqui hoje, de forma bem sincera, é capaz de olhar para si e dizer assim, como eu sou mesquinho? Quem é capaz, de forma bem honesta, olhar para si e dizer assim, poxa, eu fiz isso, mas isso me mostra um lado meu. E como é que eu acolho esse lado? Aí ele diz, ó, deixa lá, esquece, mas vai lá. De repente, no instante, ele faz o quê? Ele volta, e volta mais forte. Autoconhecimento é quebrar a estrutura do ego e dizer assim, por aqui não. Por aqui eu já conheço, eu errei e por aqui eu não quero errar mais. Aí você se reforma, se reconstrói. E você começa sem querer e querendo semear. Ah, painho é ótimo no centro, mas em casa é um pedacinho. Mãe é maravilhosa no centro, mas em casa, mãe só xinga. Mãe só faz isso. Mãe só não. Painho só isso. Painho. Essas contradições que passam e que estão na vida da gente, servem para que a gente leve para casa a seguinte mensagem. Eu quero me tornar uma pessoa diferente? Pronto. Tem um cabra genial, ele não vai gostar de chamar o cabra, mas tudo bem. Tem um homem genial chamado Leon Denis. Ele vai dizer, você quer ser? Perfeito. Você já tem a primeira coisa que precisa. Sabe qual é? Vontade. Leon Denis, ele vai dizer pra gente, olha, isso 100 anos atrás. A vontade, minha joia, é a mola propulsora de fazer você ser quem você ainda não é. Agora, a vontade, ela é sempre atacada por uma chaga que todos nós carregamos. Por duas.
egoísmo e orgulho. Que foram importantes no nosso processo de amadurecimento, mas hoje não dá mais para a gente ficar, sabe? Ela falou de mim, então eu quero que ele... Mas é difícil. Porque quase sempre a gente reage. Falou de mim, então tá bom, então vai ouvir também. Percebe? Como a nossa vontade, e aí meninas, meninos, meus irmãos e irmãs, como a nossa vontade pode ser transformada ou guiada de modo que a nossa vaidade, o nosso orgulho não contamine os nossos desejos. Porque foi isso que aconteceu com Judas. Olha, Judas tinha uma vontade. Qual era a vontade? Libertar o povo judeu. Só que ele achou que a vontade dele seria realizada com outro exército, porque ele estava ferido, magoado, por não admitir que seu povo fosse governado por outro. E o orgulho e a vaidade o impediram de perceber que ele estava colocando em perigo outra pessoa. Que era quem? Jesus. Olha, como essas figuras bíblicas, essas figuras históricas, nos permitem perceber a diferença entre ser guiado por uma vontade orientada por um orgulho do que uma vontade orientada pelo amor. Olha que diferença magnífica isso. Eu tenho vontade. E essa vontade vai ser guiada por quem? Ou melhor, pelo quê? Pelo amor ou pelo orgulho? Não tenho dúvida que pelo amor vai ser muito mais difícil. Porque pelo orgulho, você se fecha, e tem uma frase muito bacana a dizer: quem quiser, que se dane. O orgulho sempre faz isso com a gente. E pelo amor não. Pelo amor você tem a temperança, tem a espera, tem a paciência, tem um jeito, tem um acolhimento, e você vai se quebrando. Porque para acolher, você tem que se quebrar. Mas o segredo está de ter leveza naquele processo de acolhimento. Então, hoje, o que eu estou plantando vai depender da minha vontade. O que é que eu quero plantar? Depois dê uma lida, vocês vão amar Leon Denis, o problema do ser e do destino da dor. A potência de todos nós é querer fazer. E querer é muito difícil. E manter-se querendo é pior ainda. Eu fico sempre imaginando como é difícil manter-se fiel aos seus desejos, às suas vontades. Porque tudo vai roubando, vai tirando um pouquinho da sua atenção, vai quebrando. Daqui a pouco você diz: será que é isso mesmo que eu quero? Mas olhar lá na frente. E aí talvez a gente trazendo Jesus como guia, como modelo, a gente pode ter um caminhar. Adão, mas e as pencas de chaves que você falou de André Luiz? Porque André Luiz dá uma penca de chave pra gente. Ele traz alguns elementos. Ele diz: olha, um caminho interessante. Oração. Oração é um caminho interessantíssimo. Não vou nem falar do aspecto científico da oração, porque já dava pra gente fazer um bate-papo legal aqui de como a oração transforma em puras vidas. Mas da oração como um espaço de interação com o sagrado. E eu digo para vocês, o sagrado, lembre-se, não está fora não, está dentro. O sagrado está aqui. O sagrado está dentro de cada um de nós. E a gente fica esperando, eu fico sempre esperando, antigamente, hoje não, hoje menos, mas eu sempre esperava chegar ao fim de semana para ir para o centro. E assim, poxa, agora eu vou ter um contato com a espiritualidade. E a gente ficava na expectativa, porque de segunda a sexta era rotina, não sei se com vocês era assim, de segunda a sexta uma rotina louca de trabalho. Quando chegava sábado, agora eu vou dizer assim, agora eu vou para mim um momento de espiritualidade. E se eu morresse na sexta? Fiquei na vontade. Aí a gente entende o seguinte: não, peraí.
A minha espiritualidade tem que ser vivida diariamente, perfeito, cotidianamente. É fácil? Não. É loucura. Mas a gente consegue. Com rede de apoio, dialogando, interagindo, brincando, sorrindo, dando sentido. Porque lembrem, espiritualidade é dar sentido às coisas que a gente pratica. E religiosidade é fazer aquilo que a religião pede. Olha a diferença bacana entre religiosidade e espiritualidade. E só retomando lá para onde nós paramos, que foi em 2025, depois da pandemia. Todos nós saímos da pandemia, estamos aqui. Mas nesse momento, as redes sociais, eu queria fazer um parêntese rapidinho, porque ela tem sido um espaço muito importante de conexão, sobretudo com aqueles que estão sob nossa tutela. Crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Eles estão sendo, muito assim como nós, formados e influenciados por redes sociais e por coisas que às vezes a gente nem imagina o que é que eles estão assistindo. Então, se nós pudermos plantar neste momento com estas crianças e adolescentes e com todos nós espaços de acolhimento, de escuta no ambiente familiar, vamos interagir, vamos brincar, vamos conversar. Eu estou dizendo que é fácil? Não, é dificílimo isso. Porque estamos muito cansados mentalmente. Estamos cansados mentalmente demais. A exemplo disso, a Bahia é o 4º estado da federação com a maior dependência do INSS, com maior quantidade de processos no INSS, por exemplo, de auxílio doença. Somos um estado do país grande, estamos em 4º. O INSS, só a título de exemplo, tem 3 milhões de processos administrativos aguardando julgamento de auxílio doença e aposentadoria. Não entende? Nós nunca tivemos tantas patologias de adoecimento mental como estamos tendo agora. Isso é um dado importante, a gente não pode ignorar. O que está acontecendo com isso? E eu penso que a religião, e aí abro parêntese, o aspecto religioso de qualquer religião é acolher todos nós. Acolher, dialogar, interagir. Então, nesta noite de hoje, nós avançamos durante 25 séculos. Conseguimos desvendar grandes mistérios da natureza, mas não estamos conseguindo compreender as nossas emoções e os nossos sentimentos. O que a gente tem visto no escritório é: estou dormindo pouco, não estou conseguindo isso, não estou com isso. São dados que a gente pode de alguma forma interagir e a religião pode ajudar nesse processo de quê? De sintonia para que a gente melhore. E aí quando eu falo sintonia, eu estou usando de novo algo trazido por André Luiz. Pensamento positivo. Eu sempre penso, porque a gente foi, eu até brinco com Deus, né, com a inteligência, de poxa Deus, vocês programaram, o Senhor programou a gente para pensar mal. Porque tem um dado científico que a gente tem, em média, de 60 a 100 mil pensamentos por dia. Olha, é muito pensamento. De 60 a 100 mil pensamentos por dia. Hã? E a senhora sabe que esse dado? Em média, 70% dos nossos pensamentos são ruins. Vocês estão entendendo do que é isso? Isso é um dado científico. Ou seja, de cada 10 pensamentos, em média, 6 são ruins. Olha que desafio para a gente pensar bem. E pensar bem significa sintonizar. Ah, Dan, mas pensar mal está ligado a um monte de coisa, está ligado a um monte de coisa, está ligado à insegurança, está ligado à idade, está ligado à questão financeira, está ligado ao problema de saúde. Tem gente que já fica assim: será que eu vou ter um câncer? Será que eu já estou doente? Não tem isso, não tem assim, não tem jeito. Isso é normal. Mas é porque a gente é tão, eu não sei se você é programado, mas a nossa vida é tão moldada por coisas tão negativas que a gente tende sempre a pensar o quê? Negativo. E nessa penquinha de chaves, André Luiz diz: olha, pensa bem. E pensar bem significa o quê? Pensar positivamente.
Olha, oração. Ah, Adão, não sei orar, tá bom. Mas não precisa parar para orar. A oração está no caminho. A oração está na caminhada. A oração está no dia a dia. Ah, Adão, mas eu não consigo ainda pensar bem. Vai conseguir. Diz assim, ó, pensamento, licença, não quero pensar nisso não, porque eu não preciso pensar nisso agora. Ah, mas e se na velhice, quando eu tiver 130 anos? Ah, quando eu tiver 130, amigo. Você tem 60. Você tem 70. Eu nem sei se vou chegar, né, José, aos 70. E vou ficar preocupado. Atividade que vai chegar. E vou ficar preocupado. E vou ficar preocupado com o que eu penso com 95, ou 100, ou 120 anos. Eu não. Isso não significa que tem que abandonar. Mas a gente pode planejar para quando a gente chegar nos 130 ter uma vida melhor. 120. Porque do jeito que a ciência vai, não vai demorar muito para ter 120. Daqui hoje a gente bate 120 ligeirinho. Tabela fixa tá boa. Então, meus amigos, minhas amigas, André Luiz nos dá essas chaves, esses links de como a gente pode, de alguma forma, melhorar a nossa vida. Oração, pensamento positivo, autoconhecimento. Olha que lindo. Lindo nada. Autoconhecimento é difícil. Autoconhecimento é uma chave para a gente poder entender. E autoconhecimento não vem se não tiver entendimento. Autoconhecimento só vem com entendimento. O entendimento sobre você e sobre o outro. Só para retornar e já para os arremates das arestas, Miriam. Jesus entendia e entendeu o comportamento de Judas. Porque Jesus poderia ter dito, não vai me beijar, eu não vou ser entregue, isso aqui não vai acontecer nada. Jesus poderia ter dito isso. Mas ele entendia aquele comportamento de Judas e ele esperou Judas até o finalzinho e Judas não veio. Mas entendeu. Jesus entendeu o comportamento de Pedro, foi um pouquinho duro. Pedro ainda hoje vai me negar. Não, Pedro nega, vai negar. Mas acolhe Pedro. Porque ele entendia as dificuldades de cada um. E o entendimento faz isso. Autoconhecimento é uma mão no entendimento e a outra no amor. Juntinhos. Porque enquanto você tem entendimento, o amor acolhe, o amor pacifica. E só para ir já para o arremate, falar de entendimento e de amor, falar de vinha, é enxergar o que as pessoas comuns não enxergariam no outro. Jesus enxergou em Pedro o papel fundamental que ele teria no projeto. Jesus enxergou em Madalena e Maria o papel que ele teria no projeto. Jesus enxergou, sabem quem? Em Tiago. Tiago era confuseiro. Ah, Tiago. Tiago, por questões religiosas, Tiago tudo questionava e está certo, mas é do jogo. E Tiago tinha um pé no cristianismo e tinha um pé no judaísmo. Perfeito, está tudo certo. E Tiago hoje seria, sabe, aquela pessoa que diz, olha, o centro é bom, mas aquela igreja também é boa. Então ele fica tirando o que tem de bom e está certo. Só que às vezes aquele pende mais de um, pende mais do outro. Tiago seria mais ou menos essa pessoa hoje. Mas Tiago tinha um detalhe, ele via na religião uma questão de poder. Um pouquinho mais disso aí. Mas Tiago deu trabalho a Jesus. Mas Jesus o quê? Vamos lá, vamos junto. E um cara que enxergava o que ninguém enxergava. Sabe o que? Estevão. Estevão enxergou o que a gente vai passar muito tempo para enxergar. Quando Estevão estava para morrer, Estevão foi assassinado, foi morto por ordem daquele que seria o seu cunhado, Paulo. Quando Estevão estava para morrer, ele olhou para Paulo e disse assim, que na época não era Paulo, era Saulo. Ele olhou assim para Saulo e disse para a irmã dele, olha o que é visão de futuro. A irmã dele era Abigail. Quando ele estava para morrer, apedrejado, os olhos dilacerados, só sobrava um pouquinho do olho que ele deu para enxergar Abigail. Ele chegou assim para
para Abigail, que era pretensa namorada de Saulo, e Saulo mandou matar Estevão. Já tinha determinado o apedrejamento. No chão, apedrejado, ele olha assim para Saulo e disse: Abigail, esse cara vai ser o que eu não consigo nem imaginar em nome de Jesus. Esse cara é muito bom. Mas ele estava sendo morto por Saulo. E ele estava elogiando Saulo, aquele que estava querendo matá-lo. Quem de nós faria isso? Eu diria, Abigail, sai dele. Cai fora, o cara tá me matando. Tu vai ficar com esse cara, rapaz. O que é que Saulo faz? O que é que Estevão faz? Abigail, esse rapazinho aí, ele tem coisa boa dentro dele. Fica com ele, ajuda. E o amor constrange tanto. O amor constrange tanto que Paulo ficou constrangido em saber que tinha mandado matar aquele que o admirava. Aí Paulo vai parar onde? Na culpa. De novo. Na mesma culpa de Judas. Na mesma culpa, no sentido de culpa de Pedro. Mas Paulo, diferentemente, ele disse: eu errei, eu preciso pagar, mas nem porque eu errei, eu vou deixar o que ele fazer melhor por aquele que eu amo. E quando o autoconhecimento, que é essa mola, que está amparada pelo entendimento e acolhida pelo amor das mãos, aí Saulo se transforma em Paulo. Foi fácil? Não. Ele passou 3 anos em silêncio, só refletindo sobre os erros que cometeu, mas o autoconhecimento operando transformações no interior de cada um. E este homem, que vocês conhecem, começou a semear por onde passava. E como quem ama quer que os outros amem, porque esse é uma virtude, quando a gente começa a amar, a gente quer que todo mundo esteja o quê? Amando. A começar pelo namoro. Eita, rapaz, amar no sentido de construir uma linguagem afetiva. Quando Saulo, que se transforma em Paulo, entende a força do amor, ele percebeu que somente nele não podia ficar. Aí ele começa a chamar todo mundo. Olha como o amor se reveste e se repassa. E ele tem a ideia legal. Faz o seguinte: Lucas, escreve o Evangelho, Lucas. Olha. E hoje a gente bebe desse amor. Um amor materializado no tempo. Estamos bebendo da vinha e semeando e colhendo a partir de outras histórias. E quando Saulo e quando Paulo agora, né, já não cabia mais esse ir, agora começa a pedir que todo mundo escreva. E aí o Evangelho de Lucas, todos os outros livros, os Atos dos Apóstolos, a gente vive disso hoje. Olha, bebendo o amor e vivenciando o amor. E como não bastasse, só para encerrar, não bastando o amor em si, Paulo, inspirado por Estevão, escreve a carta de São Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos santos, e sem o amor, resumindo, eu nada sei. Sabe? Então, a vinha do amor, nós todos os dias somos semeadores. Todos os dias semeamos muita coisa, de bom e de não tão bom, mas que possamos olhar atentamente para semearmos aquilo que é bom, que é positivo. E que possamos encontrar na história de Pedro, de Madalena, nas nossas histórias, nas histórias de cada um de vocês, de cada um, que quando eu cheguei aqui eu perguntei quem foi que fundou, e a senhora me disse que quem fundou foi essa casa. A senhora, quando a senhora me disse
Quem fundou aqui o espaço? Quem nos ajudou foi Elza e Lunar. Pois é, a gente está bebendo desse amor. De quantos anos atrás? 15. Imagina só. Olha como semear faz bem. E vocês serão reprodutores, nós seremos reprodutores desse amor. Porque embora um amor de Jesus nos constranja, porque pelo menos a mim constrange, eu mereço. Jesus para mim me constrange muito, porque ele demonstra, ele evidencia o quanto eu preciso melhorar. Mas é um constrangimento bom, é um constrangimento que melhora. E nós estamos aqui, colhendo os frutos de 15 anos atrás. E que nessa noite de hoje nós possamos levar para casa as nossas reflexões, os nossos pensamentos sobre aquilo que a gente semeia, sobre aquilo que a gente planta e nos locais que a gente planta. Como eu planto, com quem eu planto, quando eu planto, por quê? Se eu estou plantando, eu espero que a colheita seja boa, né? Mas essa é uma frase que tem esperança de quem acredita que a vida ela é um pouco no olhar de quem vê. Porque se eu tenho um pensamento positivo e se eu consigo enxergar o amor e a beleza, eu vou compreender a vida um pouco mais leve. Porque eu acho que viver também é um pouquinho pesado. Relacionar é difícil. Sentir dor, adoecer, nada disso é fácil. A gente está aqui para isso. Para um encontrar no outro o carinho e o acolhimento de uma verdadeira rede nos transformarmos. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos conduza aos nossos lares. Que vocês possam levar para casa essas histórias de Paulo, de Estevão, de Lucas, de Pedro, de Maria Madalena, que não é. Ah, Danilo, tem livro que diz que Maria Madalena era uma prostituta. Calma, temos que conversar sobre isso. E que a gente tem esse problema para resolver com ela, né? Enquanto a humanidade tem que corrigir isso aí, não sei quando, vamos ter que corrigir isso com Maria Madalena. Mas que vocês possam retornar em paz, um grande abraço. Obrigado pela fala, ou pela atenção curiosa de vocês. Eu espero ter contribuído para o dia de hoje. E uma boa noite a todos. Muito obrigado por quem veio para cá. Nós te agradecemos pela sua palestra. Já palestra aqui. E a presença de todos vocês aqui. Sempre é uma, como eu já falei, sempre é uma honra para nós estar recebendo. E gostaríamos agora de presentear o Sandy. Ó, rapaz! E a nossa artista também. Ah, meu Deus. Obrigado, gente. Obrigada. Em nome do Celave, gratidão a banda e a Eu posso contar uma história? Eu posso contar uma história? Meire já conhece essa história. A história de Antônio Meire, tu lembra? Ah, Da xícara, da caneca? sim, lembro. Eu vou contar a história para quem não conhece. Vou ser bem rápido. Esse gol. Eu vou só contar a história rápida. Noite de Natal, olha pra isso, noite de Natal. Olha como a gente é constrangido às vezes, né? Constrangimento bom. Noite de Natal, eu cheguei em casa, desci do carro assim, desci com a mão cheia de sacola. Natal, olha pra isso, né? Lembrancinha pra não sei quem, lembrancinha pra não sei quem, lembrancinha pra não sei quem. Desci do carro e tinha um senhor sentado na minha calçada, na calçada da casa. E era um pedinte. Ele sentou ali na frente, ele era Antônio, olha como marca. Antônio, né? E aí ele chegou e sentou e fez assim: o senhor tem café? Nós estávamos vivendo, acho que o Ivana tinha entrado. Ele disse: o senhor tem café? Eu disse: olha. Aí você já fica, noite de Natal, né? Toda aquela coisa da caridade, da transformação, você já está ali bebendo energia, né? Aí você quer transformar a vida da pessoa, né? Aí eu falei assim: eu tenho um café assim. Aí você quer entrar? Não, aqui tá bom, não quis entrar. Mas entrava o café. Aí no meu imaginário, o que foi que eu fiz? Eu fiz o melhor café. Né? Aí nós fizemos, né? Peguei uma xícara de porcelana, linda, enchi de café com leite, pegamos uma bandeja, colocamos salgado não, biscoito e tal, tudo prontinho, eu levei pra ele, né? Nós levamos pra ele na frente de casa, ele sentado no banco, no passeio. Aí quando eu cheguei, ele pegou, eu disse assim: não, pode levar a xícara, é presente. Pode levar a xícara, pode levar a bandeja, é presente. Eu falei assim: não posso aceitar. Aí eu disse: poxa, mas eu fiz com tanto carinho, expectativa. Eu fiz com tanto carinho aquele presente para ele. Eu disse assim: a xícara é pesada demais para a minha vida. Então o senhor pode colocar seu café em minha caneca?
Ele pegou aquela canequinha bem leve, pegou o café, pegou um pratozinho de plástico, pegou a alimentação e disse: agora eu posso caminhar, porque eu sou um caminheiro. E tudo que pesa para mim é demais. Olha o que é perspectiva. A partir daquele dia eu disse: pronto, então eu não posso mais impor os meus desejos e as minhas vontades e os meus sonhos, porque eu não entendo as dores e os caminhos de cada um. Eu peguei no meu silêncio, quietinho, murchinho, vou voltar, lembra, mano? Vou voltar com a minha caneca para dentro de casa, com minha bandeja, e todas as noites de Natal eu lembro de Antônio. Não tenho como não lembrar de Antônio. Quando eu compro os presentes de cada vez, chegasse tem um Antônio por aqui. Não tenho, eu sigo adiante. Mas é uma história que muito linda. Ele disse: a caneca é muito pesada, não dá para levar não. Eu levo num copinho de plástico mesmo. Então, mas de toda forma, a caneca eu levo. Eu já ia perguntar, quer deixar a caneca? Essa caneca eu vou levar porque eu vou lembrar de vocês. E que nós tenhamos muitas oportunidades de convivermos com muitos Antônios, né? Que eles nos ensinam todos os dias. Obrigado. Já falei demais, vou quietar. Boa noite, eu trouxe uma pesca. Já foi agradecido mais uma vez nós da Casa Bezerra de Menezes, Casa de Oração Bezerra de Menezes, agradecemos a todos aqui presentes, os encarnados e os desencarnados. Divanildo disse que está cheio aí, né? Isso é bom. Mas a gente é bom.